2 anos após sua morte, o homem responsável admitiu ter tirado sua vida de forma violenta e brutal, de uma maneira difícil até de imaginar. Seu ex-namorado declarou-se culpado por homicídio involuntário em 12 de abril de 2021. Olha para o teu rosto, isso é culpa tua. Essa frase foi dita por Brandon McTire, enquanto observava a mulher que acabara de espancar. Era Rebecca Love Harry, mãe de um menino de 9 anos, filha, irmã, tia de 13 sobrinhos. Naquela madrugada de 20 de março, enquanto Rebecca lutava para permanecer consciente, o homem responsável por aquelas suas feridas tentava convencê-la de que ela era culpada pela própria destruição. Horas depois, ela estaria entre a vida e a morte. Dias depois, seu nome se tornaria o 7º registrado na crescente lista de feminicídios que chocava o Quebec naquele ano. Hoje vamos abrir mais um arquivo, a história de Rebecca Love Harry. Mas antes de continuarmos, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem gosta desse conteúdo. Aqui no arquivo 1111, nós pesquisamos e reconstruímos casos criminais reais, sempre com base em documentos, reportagens e informações disponíveis publicamente. Nosso objetivo é preservar a memória das vítimas e compreender os acontecimentos que marcaram suas histórias. Rebecca Love Harry nasceu em 28 de janeiro de 1992 e vivia na região de Montreal, no Quebec. Era filha de Yolande Frenette e Ian Kefor Harry e fazia parte de uma família numerosa e muito unida. Rebecca cresceu ao lado dos irmãos Natasha, Ted, Chantal, Sarah, Lisa e Ruth, mantendo uma relação próxima com todos eles ao longo da vida. Além dos irmãos, Rebecca era tia de 13 sobrinhos e mãe de um menino de 9 anos, chamado Corday, que ocupava o lugar mais importante em sua vida. Familiares contaram que ela era extremamente dedicada ao filho e que os dois tinham uma relação muito especial. Gostavam de cozinhar juntos, cantar, dançar e compartilhavam momentos nas redes sociais, preparando receitas. Para quem convivia com eles, era evidente o quanto Rebecca amava ser mãe. Amigos e familiares a descreviam como uma mulher alegre, espontânea e cheia de energia. Seu irmão Ted dizia que ela era a alma da festa, não porque fosse a pessoa mais barulhenta do grupo, mas porque era quem reunia todos ao seu redor. Rebecca adorava cozinhar, viajar, cantar, fazer piadas e planejar encontros com amigos e familiares. Seu sorriso contagiante, sua risada marcante e sua capacidade de fazer qualquer pessoa se sentir bem-vinda são algumas das características mais lembradas por aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la. Rebecca e Brandon se conheceram no final de 2020, durante o período mais intenso das restrições impostas pela pandemia. Na época, ela tinha 28 anos e buscava seguir sua vida normalmente, apesar das dificuldades que muitas pessoas enfrentavam naquele momento. O relacionamento entre os dois evoluiu rapidamente e, em poucos meses, eles já estavam namorando. Quando os acontecimentos deste caso ocorreram,
O casal estava junto há aproximadamente apenas 3 meses. Brandon tinha 32 anos na época e, para quem o conhecia, não aparentava ser alguém que despertasse grandes preocupações. Rebeca chegou a apresentá-lo a pessoas próximas e, inicialmente, ele causou uma impressão relativamente comum. Como acontece em muitos casos de violência doméstica, nada indicava para familiares e amigos que aquele relacionamento tão recente terminaria de forma tão trágica. Nos primeiros meses, Rebeca acreditava estar construindo um novo capítulo em sua vida. Mãe dedicada, cercada pela família e pelos amigos, ela enxergava naquele relacionamento uma oportunidade de viver momentos felizes, ao lado de alguém com quem estava começando a criar uma conexão. Mas, enquanto o namoro avançava, situações que ainda eram desconhecidas para a maioria das pessoas ao redor do casal começariam lentamente a surgir, mudando o rumo daquela história. Nos primeiros meses, o relacionamento entre Rebecca e Brandon parecia seguir um caminho normal. Como acontece em muitos relacionamentos recentes, eles passaram a conviver com frequência e a construir uma rotina juntos. Para familiares e amigos, Brandon parecia apenas mais um namorado na vida de Rebecca. Nada fazia imaginar que por trás daquela aparência comum existia um histórico que ela ainda desconhecia completamente. Com o passar das semanas, no entanto, alguns acontecimentos começaram a chamar a atenção. Segundo informações que surgiram posteriormente durante a investigação e o processo judicial, Brandon demonstrava traços de ciúme, possessividade e necessidade de controle. Embora o relacionamento tivesse apenas cerca de 3 meses de duração, pessoas próximas relataram que as discussões entre os dois se tornavam cada vez mais frequentes. O que inicialmente podia parecer apenas desentendimentos comuns de um casal, começou a ganhar contornos mais preocupantes. Mas havia algo que Rebeca e sua família não sabiam naquele momento. Brandon possuía antecedentes envolvendo uma ex-companheira. Anos antes, ele havia sido alvo de processos relacionados a ameaças, perseguição e assédio, chegando inclusive a desrespeitar ordens judiciais impostas para proteger a vítima. Essas informações só ganhariam maior repercussão após a tragédia, quando muitas pessoas passaram a se perguntar se os sinais de alerta poderiam ter sido identificados antes. À medida que o relacionamento avançava, a tensão entre o casal aumentava. Segundo depoimentos apresentados posteriormente em tribunal, episódios de agressividade verbal passaram a fazer parte da convivência. O comportamento de Brandon se tornava cada vez mais imprevisível, criando um ambiente de instabilidade que contrastava com a imagem inicialmente apresentada por ele no começo do namoro. Mesmo assim, nada indicava para Rebecca que sua vida corria perigo. Como acontece em inúmeros casos de violência doméstica, a escalada não ocorreu de forma repentina. Ela aconteceu gradualmente, através de pequenos episódios que foram se acumulando ao longo das semanas. O que começou com um relacionamento aparentemente comum, caminhava silenciosamente para uma madrugada que mudaria para sempre a vida de duas famílias. Na noite de 19 de março de 2021, Rebecca e seu namorado Brandon foram até um apartamento localizado no bairro de La Salle, em Montreal. O imóvel pertencia a uma ex-companheira de Brandon, que mantinha contato com ele mesmo após o término do relacionamento. Durante várias horas, os três permaneceram juntos no apartamento, conversando, ouvindo música, consumindo bebidas alcoólicas e convivendo de forma aparentemente tranquila.
Nada indicava que aquela reunião terminaria em uma tragédia, que ganharia repercussão em todo o Quebec. Conforme a madrugada avançava, pequenas tensões começaram a surgir entre Rebecca e Brandon. Em determinado momento, já depois da meia-noite, houve um desentendimento envolvendo o local onde cada um iria dormir. Segundo o resumo dos fatos apresentados pela promotoria, Rebecca insistiu em permanecer próxima de Brandon, enquanto o clima entre os dois se tornava cada vez mais tenso. Durante a discussão, ela lançou um saco de maconha em direção ao namorado. O gesto desencadeou uma reação completamente desproporcional. Foi naquele momento que a situação saiu do controle. Por volta de 1 hora da manhã, Brandon começou a insultar Rebecca. Pouco depois, as agressões físicas tiveram início. Ele a atingiu no rosto, segurou seus braços e a lançou contra um berço infantil que havia no apartamento. Rebecca tentou se defender enquanto recebia novos golpes. A violência continuou mesmo quando ela já estava caída. Segundo os relatos apresentados posteriormente em tribunal, Brandon desferiu chutes enquanto a vítima tentava proteger a cabeça e o rosto. Durante as agressões, Rebecca implorava repetidamente para que ele parasse. A ex-companheira de Brandon presenciou parte da cena e tentou intervir diversas vezes. Ela chegou a se colocar entre os dois para interromper as agressões, mas foi afastada. Em seguida, Brandon segurou Rebecca pelos ombros e a arremessou violentamente contra o chão. Pouco depois, repetiu o ato. Nas duas quedas, sua cabeça atingiu a superfície com força. A testemunha voltou a implorar para que ele parasse. Segundo então Brandon, somente depois de toda essa agressão, Brandon deixou o cômodo, afirmando que aquilo já era suficiente. As horas seguintes foram marcadas por uma falsa sensação de normalidade. Por volta das 4 horas da manhã, preocupada com o estado de Rebecca, a ex-companheira de Brandon chamou um táxi para que ela deixasse o apartamento. No entanto, a jovem recusou entrar no veículo e acabou permanecendo no local. Exausta, após as agressões sofridas, ela adormeceu no sofá. Sentado ao seu lado, Brando chorava. Dizia estar arrependido e fazia perguntas sobre o rumo que a sua vida havia tomado. Nenhum dos presentes parecia compreender a gravidade das lesões internas provocadas pelos golpes que Rebeca havia recebido horas antes. Quando o dia estava amanhecendo, a ex-companheira de Brandon percebeu que algo estava muito errado. Sangue começou a sair da boca de Rebeca e seu estado piorava rapidamente. Quando a testemunha decidiu chamar o serviço de emergência, Brandon teria pedido que ela mentisse e dissesse que outra pessoa havia sido responsável pelas agressões. Pouco depois, policiais e paramédicos chegaram ao apartamento e encontraram Rebeca em estado crítico. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde médicos iniciariam uma intensa tentativa de salvar sua vida. Enquanto Rebeca recebia atendimento médico, investigadores do Serviço de Polícia de Montreal começaram a reconstruir tudo o que havia acontecido dentro do apartamento. A principal testemunha era a ex-companheira de Brandon, que estava presente durante os acontecimentos. Seu relato permitiu aos investigadores estabelecer uma linha do tempo detalhada da noite e compreender a sequência das agressões sofridas por Rebeca.
Ainda no dia 20 de março de 2021, Brandon foi preso. Inicialmente, as acusações apresentadas contra ele eram de agressão agravada e descumprimento de condições judiciais. Naquele momento, Rebeca permanecia internada em estado crítico e os investigadores aguardavam a evolução do seu quadro clínico para definir os próximos passos da investigação. Durante os dias seguintes, familiares e amigos permaneceram em vigília no hospital. A família se agarrava à esperança de uma recuperação, enquanto médicos lutavam para manter a jovem mãe de 29 anos viva. A situação, porém, era extremamente delicada. Os ferimentos causados pelos impactos na cabeça haviam provocado danos gravíssimos. Em 23 de março de 2021, 3 dias após a agressão, Rebeca não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Sua morte causou enorme comoção em Montreal e em todo o Quebec. Além de transformar completamente o rumo da investigação, o caso passou a integrar a preocupante sequência de feminicídios que vinha sendo registrado na província naquele ano. Rebeca tornou-se a 7ª vítima de feminicídio do Quebec em apenas 7 semanas. Com a confirmação do óbito, a promotoria revisou imediatamente as acusações. O que até então era tratado como um caso de agressão agravada passou a ser investigado como homicídio. Poucos dias depois, Brandon compareceu ao tribunal e a acusação foi formalmente elevada para homicídio em segundo grau. Ele também passou a responder pela agressão cometida contra uma segunda mulher presente no apartamento naquela madrugada. Paralelamente, os investigadores aguardavam os resultados dos exames periciais e da autópsia. O trabalho do patologista seria fundamental para determinar a causa exata da morte e estabelecer a ligação entre as agressões e o falecimento da vítima. Os exames concluíram que Rebeca morreu em decorrência de traumatismos graves na cabeça, provocados durante o ataque. Posteriormente, o patologista informaria que a morte foi causada por pelo menos um golpe, mas provavelmente por múltiplos impactos na região da cabeça. À medida que novos detalhes vinham à tona, a repercussão do caso aumentava. Marchas, vigílias e manifestações passaram a ser organizadas em memória de Rebeca. Sua família decidiu transformar a dor em mobilização, cobrando medidas mais eficazes de combate à violência doméstica. O caso deixou de ser apenas uma investigação criminal e se tornou um dos símbolos da crise de feminicídios que o Quebec enfrentava durante o período da pandemia. Existe um detalhe pouco conhecido sobre essa noite que muitas reportagens mencionam apenas de forma breve. Além das agressões cometidas contra Rebeca, Brandon também foi acusado de agredir uma segunda mulher presente no apartamento. Essa mulher era sua ex-companheira, a mesma pessoa que havia recebido o casal em sua residência naquela noite. Durante o ataque, ela tentou diversas vezes interromper as agressões e proteger Rebeca. Segundo o resumo dos fatos apresentado pela promotoria, Brandon a empurrou e a afastou quando ela tentou intervir. A identidade dessa testemunha permaneceu protegida pela justiça e nunca foi divulgada publicamente. No entanto, seu depoimento se tornou uma das peças-chave mais importantes da investigação, já que ela presenciou grande parte do que aconteceu naquela madrugada. Posteriormente, além de admitir sua responsabilidade pela morte de Rebeca, Brandon também se declarou culpado pela agressão cometida contra sua ex-companheira, que tentou impedir o ataque.
Diferentemente de muitos casos criminais complexos, a investigação sobre a morte de Rebeca não enfrentou dificuldades para identificar o principal responsável pelas agressões. Havia uma testemunha dentro do apartamento. Os serviços de emergência foram acionados ainda naquela manhã e Brandon foi preso poucas horas depois dos acontecimentos. Desde o início, a principal tarefa dos investigadores não era descobrir quem havia cometido as agressões, mas reconstruir exatamente o que havia acontecido durante aquelas horas dentro do apartamento em La Salle. À medida que os depoimentos eram analisados e as provas periciais eram reunidas, os investigadores passaram a concentrar seus esforços em determinar a extensão dos ferimentos sofridos por Rebeca e as sequências dos acontecimentos que levaram à sua morte. O depoimento da ex-companheira de Brandon, presente no apartamento naquela noite, que também foi espancada por ele, tornou-se uma peça fundamental para a reconstrução cronológica dos fatos e para a elaboração da acusação apresentada pela promotoria. Mas, conforme o processo avançava, uma nova questão começou a surgir. A discussão já não era mais sobre quem havia provocado os ferimentos fatais em Rebeca. A grande pergunta passou a ser outra. Diante da violência descrita pelas testemunhas e das lesões constatadas pela perícia, por que o caso seria posteriormente encerrado através de um acordo de homicídio involuntário e não de um homicídio em segundo grau? Essa questão passaria a dominar os debates jurídicos nos anos seguintes e se tornaria um dos pontos mais controversos de todo esse caso. Se Brandon admitia ter agredido Rebeca naquela madrugada, por que ele não seria julgado e condenado por homicídio em segundo grau? Para muitas pessoas, a brutalidade das agressões parecia incompatível com uma acusação menos grave. Afinal, os relatos descreviam socos, chutes, golpes na cabeça e impactos violentos contra o chão. Como uma violência dessa magnitude poderia resultar em uma condenação por homicídio involuntário? Para entender essa discussão, é preciso compreender como funciona o direito criminal canadense. No Canadá, o homicídio em primeiro grau exige que a promotoria prove que a morte foi planejada e deliberada. Em outras palavras, é necessário demonstrar que o acusado tomou a decisão de matar e executar esse plano de forma consciente. No caso de Rebeca, nunca surgiu qualquer evidência de planejamento prévio. A própria promotoria não sustentava a tese de que Brandon havia saído de casa naquela noite com a intenção de cometer um assassinato. Por esse motivo, a acusação de homicídio em primeiro grau nunca esteve em discussão. Já o homicídio em segundo grau não exigia planejamento, porém, exige que a promotoria consiga provar, além de qualquer dúvida razoável, que o acusado tinha intenção de matar ou que sabia que seus atos eram tão perigosos que poderiam causar a morte da vítima. É justamente aqui que estava o grande desafio jurídico do caso. Embora as agressões fossem extremamente violentas, a promotoria precisava convencer um júri de que Brandon tinha consciência de que suas ações provavelmente matariam Rebeca. Essa prova de intenção nem sempre é simples de demonstrar em um tribunal. Durante as negociações entre acusação e defesa, entrou em cena uma terceira possibilidade prevista no Código Criminal Canadense, o homicídio involuntário. Nesta modalidade, a morte é causada por um ato ilegal e violento,
mas sem que a promotoria precise provar a intenção de matar. Em termos simples, a justiça reconhece que o acusado foi responsável pela morte da vítima, porém não consegue demonstrar juridicamente o elemento de intenção exigido para uma condenação por assassinato. Foi exatamente essa a base do acordo firmado no caso. Brando aceitou declarar-se culpado por homicídio involuntário. Em troca, a acusação de homicídio em segundo grau foi retirada. A promotoria avaliou que havia riscos em levar o caso a julgamento e não convenceu o júri sobre o elemento da intenção. Com o acordo, garantia-se uma condenação sem a incerteza de um julgamento longo e complexo. Para os promotores, tratava-se de uma decisão estratégica. Para muitos familiares e observadores, porém, a decisão foi difícil de aceitar. A maior controvérsia surgiu justamente porque a violência descrita nos autos parecia incompatível para grande parte do público com a ideia de ausência de intenção. Muitas pessoas passaram a questionar: quando alguém agride repetidamente uma pessoa na cabeça, a derruba violentamente e a continua atacando mesmo diante dos pedidos para parar, seria realmente possível afirmar que não sabia do risco de morte? Essa pergunta nunca deixou de acompanhar o caso e continua sendo debatida até hoje. No fim, a justiça canadense não concluiu que Brandon era inocente de causar a morte de Rebecca, mas, pelo contrário, ele assumiu sua responsabilidade criminal. O que permaneceu em discussão foi a classificação jurídica dessa responsabilidade. Para a família de Rebecca, a diferença entre homicídio involuntário e homicídio em segundo grau representava muito mais do que uma questão técnica. Representava a forma como a sociedade e o sistema de justiça reconheceriam a gravidade do que aconteceu naquela madrugada de 20 de março de 2021. No dia 12 de abril de 2023, Brandon compareceu ao tribunal para uma audiência que seria decisiva para o futuro do caso. Diante do juiz, ele declarou-se culpado pela acusação de homicídio involuntário na morte de Rebecca Love Hery e também pela agressão cometida contra sua ex-companheira, que estava presente no apartamento naquela madrugada. Com a declaração de culpa formalmente registrada, o processo entrou em sua fase final, restando ao tribunal definir a pena que seria aplicada. Nas semanas que antecederam a sentença, promotores, advogados de defesa e familiares aguardavam a decisão da justiça. Embora a discussão sobre a classificação jurídica do crime já estivesse encerrada, ainda existia grande expectativa em torno da pena que seria imposta. A família de Rebecca acompanhava atentamente cada etapa do processo, enquanto o tribunal analisava os argumentos apresentados pelas duas partes antes da audiência de sentença marcada para o final de maio de 2023. Para muitas pessoas que acompanhavam o caso, a notícia foi recebida com surpresa e indignação. Afinal, Brandon havia sido inicialmente acusado de homicídio em segundo grau, uma acusação muito mais grave. No entanto, a promotoria explicou que, embora as provas demonstrassem claramente que ele tinha a intenção de causar lesões graves em Rebecca, existiam dificuldades para provar, além de qualquer dúvida razoável, que ele possuía a intenção necessária para sustentar uma condenação por assassinato. Diante desse cenário, foi negociado um acordo que garantia uma condenação sem os riscos de um julgamento completo. Pouco mais de um mês depois, em 30 de maio de 2023,
veio a sentença. O tribunal aceitou a recomendação conjunta apresentada pela promotoria e pela defesa e condenou Brandon a 14 anos de prisão. O juiz também determinou que fosse descontado o período que ele já havia passado preso desde sua prisão em março de 2021. Na prática, parte dessa pena já havia sido cumprida, enquanto o processo seguia nos tribunais. Aqui existe uma diferença importante entre o sistema canadense e aquilo que muitos brasileiros imaginam ao ouvir a expressão prisão perpétua. No Canadá, uma condenação por homicídio em segundo grau obrigatoriamente resulta em prisão perpétua. Porém, prisão perpétua no Canadá não significa que o réu permanecerá preso até a sua morte. Significa que a pessoa permanecerá sob supervisão do sistema penitenciário pelo resto da vida. A diferença está no período mínimo antes de poder solicitar a liberdade condicional. Em um homicídio em segundo grau, esse período normalmente varia entre 10 e 25 anos, conforme determinação do juiz. Já no caso do homicídio involuntário, a situação é diferente. Não existe uma pena automática de prisão perpétua. O juiz pode aplicar uma pena determinada, como aconteceu aqui com os 14 anos de prisão de Brandon. Isso significa que ele não recebeu prisão perpétua. Ele recebeu uma pena fixa de 14 anos, sujeita às regras do sistema penitenciário canadense. Dependendo de diversos fatores, incluindo comportamento na prisão, avaliações de risco e decisões da Comissão de Liberdade Condicional do Canadá, um detento pode se tornar elegível para determinados regimes antes do término integral da pena. Porém, isso não significa libertação automática. Cada pedido passa por uma análise individual. Por isso, uma dúvida comum é: então, ele sairá automaticamente após os 14 anos? A resposta é não. O que acontece é que existem diferentes etapas dentro do sistema canadense, incluindo liberações graduais, semi-liberdade e liberdade condicional. Para obter esses benefícios, o detento precisa demonstrar que não representa risco à sociedade. O pedido pode ser recusado e, muitas vezes, a decisão cabe às autoridades responsáveis por esse pedido e não ocorre de forma automática, apenas porque foi determinado que o período foi cumprido. Para a família de Rebeca, porém, a principal discussão nunca foi apenas a duração da pena. O que mais causou dor foi a mudança da acusação. Muitos parentes acreditavam que a violência daquela madrugada justificava uma condenação por assassinato. A redução para homicídio involuntário fez com que parte da família sentisse que a gravidade dos acontecimentos não havia sido plenamente reconhecido pelo sistema de justiça. Essa discussão continua sendo nos aspectos mais debatidos ainda deste caso até a atualidade. Não há um único dia em que não pensamos nela. Não há um único dia em que não desejamos que ela ainda estivesse conosco, aproveitando a vida. Rebecca Harry era cheia de vida. Ela era cheia de amor. Como o próprio nome dela sugere, sua família continua mantendo viva a sua memória e conscientizando as pessoas sobre a violência doméstica. 2 anos após sua morte, o homem responsável admitiu ter tirado sua vida de forma violenta e brutal, de uma maneira difícil até de imaginar. Seu ex-namorado declarou
fosse culpado por homicídio involuntário em 12 de abril de 2021. Nós vamos carregar isso pelo resto de nossas vidas. Isso nunca vai realmente acabar. Independentemente da sentença que ele receba, isso não vai nos trazer alegria, porque no final das contas, a única coisa que realmente nos traria alegria seria ter nossa irmã de volta conosco. A família tem planos de transformar essa tragédia em mudança, ajudando outras pessoas que estejam passando por situações semelhantes. Queremos que qualquer pessoa que esteja vivendo algo assim se sinta segura para pedir ajuda, que não sinta vergonha de procurar apoio, mas também queremos que esse trabalho comece desde cedo, ainda na juventude, para que quando essas pessoas chegarem à idade de se envolver em relacionamentos, já saibam reconhecer os sinais de perigo, identificar situações abusivas e conheçam os recursos disponíveis e os lugares onde podem buscar ajuda. Rebeca era amada por todos. Ela era amada. Ela era alegria. Quando eu digo que ela era a alma da festa, as pessoas podem imaginar alguém agitado, gritando ou chamando a atenção o tempo todo. Mas não era isso. Ela era uma agregadora. Era a pessoa que reunia todo mundo. Era ela que ligava para você em um sábado às 9 da manhã e dizia: "Vamos fazer um piquenique?" E então ligava para um, ligava para outro, chamava todo mundo e fazia as pessoas se reunirem. Ela tinha uma personalidade extremamente alegre. Estava sempre nos fazendo rir. Os amigos adoravam estar perto dela. Com seu filho, ela tinha uma relação incrível, quase como melhores amigos. Eles dançavam juntos, cantavam juntos, cozinhavam juntos. Ela tinha um coração enorme e todos sentiam isso. Onde quer que ela estivesse, era possível sentir sua presença. Ela fazia todos se sentirem confortáveis. Tinha uma risada linda, e aquele sorriso é algo que ninguém jamais vai esquecer. Rebeca era amor. Ela realmente era amor. O caso de Rebecca Love Harry chegou ao fim nos tribunais, mas as perguntas que ele deixou continuam presentes até hoje. Quando olhamos para tudo o que aconteceu naquela madrugada de 20 de março de 2021, é impossível não pensar em quantas histórias semelhantes começam de forma aparentemente comum e terminam em tragédia. Rebeca tinha apenas 29 anos e um filho de 9. Uma família que a amava profundamente e toda uma vida pela frente. E em poucas horas, tudo isso foi interrompido de forma irreversível. Um dos pontos que mais gerou discussões foi justamente a pena aplicada. Para muitas pessoas, especialmente diante da gravidade das agressões descritas nos autos do processo, a condenação por homicídio involuntário e a pena de 14 anos de prisão parecem insuficientes. Evidentemente, a justiça canadense possui suas próprias regras, critérios jurídicos e formas de interpretar a lei. No entanto, casos como este, inevitavelmente, levantam questionamentos sobre até que ponto as punições aplicadas em crimes de violência extrema conseguem refletir a gravidade dos danos causados às vítimas e às famílias que ficam para trás. Outra reflexão importante diz respeito aos sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos. Em diversos casos de feminicídio, o agressor não se apresenta como uma pessoa perigosa logo no início do relacionamento. Muitas vezes, comportamentos controladores, ciúmes excessivos, intimidações, explosões de raiva e atitudes possessivas aparecem gradualmente. Por isso, conhecer esses sinais e levá-los a sério pode ser uma ferramenta importante de proteção. Nenhuma mulher deve ser agredida, nenhuma mulher deve ser ameaçada. Nenhuma mulher deve aceitar a violência como parte de um relacionamento. E quando comportamentos abusivos surgem, é fundamental buscar apoio, orientação e ajuda especializada o mais cedo possível.
mas que sabemos que isso é extremamente difícil de identificar que está sendo agredida e também de buscar ajuda. Em muitos casos, a violência não começa com agressões físicas. Ela se desenvolve aos poucos, até atingir consequências devastadoras. Hoje, mais do que lembrar a forma como a vida de Rebecca Harry terminou, este caso também nos convida a lembrar que ela era uma mãe dedicada, uma filha amada, uma irmã presente, uma tia querida e uma mulher descrita pelos próprios familiares como alguém que iluminava qualquer ambiente com seu sorriso e sua alegria. E agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você já conhecia o caso de Rebecca Love Harry? O que você pensa sobre a decisão da justiça neste caso? Você acredita que a pena aplicada foi adequada diante dos fatos apresentados no tribunal? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por acompanhar mais um arquivo aqui no canal. Até o próximo caso. Tchau.